Boa noite, irmãos, a paz seja contigo. Hoje à noite eu gostaria de ministrar algo que já toquei no assunto aqui, mas a gente vai ver a mesma coisa olhando outros pontos, não é? Tem aí o tema. O tema dessa mensagem é a grandeza de Deus, a pequenez e a grandeza do homem. Amém? Então vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 8, versículo 3, 4 e 5. O salmista Davi fala esses 3 versículos, não dele mesmo, mas creio eu que pelo Espírito de Deus, porque como homem apenas, ele não teria a revelação que está exposta aqui nesses textos. Então, Deus quis nos revelar e usou Davi. Então diz o texto assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então Davi diz aqui no versículo 3, quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Então ele aqui está falando sobre a grandeza de Deus. Quando ele olha para o céu, quando ele olha para a criação, ele vê o tanto que Deus é grande. E ele diz, com tamanha grandeza, que é o homem em relação a ti, para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Então Davi não apenas está aqui, sabe, contemplando a grandeza de Deus, mas ele está pasmo com o tamanho do amor de Deus, porque ele diz, como pode com tamanha grandeza, com tamanha majestade, se lembrar do homem tão pequeno e ainda nos visitar? Então ele contempla o grande amor de Deus também. Então, ao contemplar a grandeza, ele fala da pequenez do homem. Só que no versículo 3, ele revela algo completamente oposto do que ele falou no versículo 4. Ele diz, versículo 5, por favor: contudo, este homem tão pequeno, este homem tão assim, insignificante em relação à tua grandeza, fizeste um pouco menor. Quero a versão NAA, por favor. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então ele fala da grandeza de Deus, ele fala da insignificância do homem, e logo depois ele diz que Deus nos fez um pouco menor do que ele, e ainda nos coroou de glória e de honra. Então Deus é grande, e isso pode ser visto pela sua criação. E nós somos pequenos diante da imensidão de tudo que foi criado. E somos fortes espiritualmente,
Não porque somos poderosos, mas porque temos uma identidade divina. E por causa dessa identidade, Ele nos coroou de glória e de honra. Então vamos pontuar aqui em primeiro lugar, que a gente possa meditar sobre a grandeza de Deus. Nós sabemos que quando Davi falou esses salmos, ele não tinha acesso às informações que hoje nós temos. Ele não tinha a tecnologia que hoje nós temos. Então o que ele falou foi simplesmente contemplando as estrelas. E ele nem sabia que era muito maior do que aquilo que ele imaginava. Então tem aí, olha só, o diâmetro da Terra, 12.742 quilômetros, ou seja, praticamente 13 mil quilômetros. Então esse é o diâmetro da Terra de um ponto ao outro, passando pelo centro, uma linha reta, de um ponto a outro, passando pelo centro, pelo núcleo da Terra. Então isso tem um comprimento de 13 mil quilômetros, o que não é muito, não é verdade? Mas apesar de não ser muito, poucas pessoas nesta vida têm o privilégio de percorrer todo o globo terrestre, de visitar todas as nações do mundo. Nem todos conseguem visitar um país sequer fora da sua nação. E tem gente que nem consegue sair do seu estado, onde nasceu. Então, apesar da terra não ser tão grande, ela se torna grande pela nossa incapacidade, pelo nosso tamanho, pela nossa possibilidade. Agora, quando nós olhamos próximo para o Sol tem 1.400.000 quilômetros, 1.390.000 quilômetros, 1.400.000, arredondando, de diâmetro. Enquanto a Terra tem apenas 13 mil, o Sol tem 1.400.000 quilômetros de diâmetro. Então isso já é bastante assustador, porque nos tornamos muito pequenos, e a gente começa a ter uma revelação da grandeza de Deus que nós não imaginávamos. Se essa bola aqui fosse o Sol, qual dessas teria o tamanho equivalente ao planeta Terra? A resposta é certa. Pois é, se a Terra já é imensa para o ser humano, o Sol é incompreensivelmente gigantesco. Cabe mais de 1 milhão de terras dentro do Sol. Ok? Ou seja, na verdade, cabe 1.300.000 terras dentro do Sol. Então a gente já começa a ter dificuldades de compreender essa grandeza. Próxima imagem, por favor. Tem essa estrela aí, o nome dessa estrela se chama Stevenson. Você sabe qual é o diâmetro dela? 3 bilhões de quilômetros. 3 bilhões de quilômetros. Enquanto o Sol é apenas 1.400.000 quilômetros. Essa tem 3 bilhões de quilômetros. Cabem dentro dessa estrela 12 bilhões de sóis. Então, irmãos, isso é muito gigantesco, não é? Se fôssemos colocar a Terra dentro dessa estrela, caberia 15
4.600.000.000.000 de terras dentro dessa estrela. Você não tem nem noção que número é esse. Porque 1 quatrilhão corresponde a 1 bilhão de milhões. É 1 milhão vezes 1 bilhão de vezes, isso é 1 quatrilhão. Ali seria 15 quatrilhões de terra, ou seja, isso foge da nossa capacidade até de imaginar. Então Deus é um ser tão grande, tão poderoso, que tudo que Ele faz tem milhares, tem milhões, tem bilhões. Ele é um Deus de abundância, querido. Então o que é o homem para que Deus se importe com ele? Que é o homem para que Deus o visite? Quando nós comparamos a nossa pequenez em relação à tamanha grandeza, quando o homem olha para o corpo humano, ele vê 37 trilhões de células. O seu corpo tem 37 trilhões de células. Manda um telescópio para o espaço para fotografar a nossa galáxia, e ele vê 400 bilhões de estrelas. Só na nossa galáxia, 400 bilhões de estrelas, e cada estrela dessa tem planetas em sua órbita, como o nosso Sol. E com esses telescópios, com a tecnologia de hoje, as galáxias que podem ser observadas e são detectáveis, se estima 100 bilhões de galáxias. 100 bilhões de galáxias. Em uma galáxia, você encontra 400 bilhões de estrelas numa galáxia. Só que galáxias observadas hoje, que podem ser detectadas, são 100 bilhões de galáxias, irmãos. Isso pode aumentar à medida que a tecnologia for desenvolvendo. Então nós não temos noção do tamanho do Deus a quem nós servimos. Talvez você não se enxergue, porque existem pessoas que inclusive são orgulhosas e se acham alguma coisa. Então nós precisamos olhar para Salmos capítulo 8, olhar para a criação de Deus, para aquilo que já foi detectado pela tecnologia que hoje nós temos, e a gente sabe que essa tecnologia ela vai se desenvolver muito mais, porque a ciência avança numa escala assustadora. Você sabe o que eles dizem? Que a Hubble conseguiu detectar que a cada segundo, existe uma explosão nuclear de uma estrela. A cada segundo, uma supernova proclamando a glória de Deus. E o que é uma supernova? Uma estrela que acabou o seu combustível e que está morrendo, e se transforma numa estrela de nêutron. E quando ela se transforma nessa estrela de nêutrons, ela então culmina numa grande explosão. E nessa explosão ela lança no espaço hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio, nitrogênio, ferro e muitos outros compostos que formam a vida, que se encontram com nuvens de gases, que são chamadas de nuvens moleculares. E a partir daí começa um novo processo, o nascimento de uma nova estrela. E a gente percebe que aquilo que a Bíblia diz está presente em toda a criação de Deus. Para que haja vida tem que existir morte. Por isso Jesus diz que se você quiser achar a sua vida, você precisa perdê-la. Se você quer nascer, você precisa morrer. E para que nasçam estrelas, uma tem que morrer. Só que morre uma por segundo. E se elas explodem a 1000 anos-luz da Terra, dá para ver a olho nu.
E a gente não vê isso. Isso implica que o universo é muito grande. A última que foi vista foi no ano 1006. E diz que durou algumas semanas. As pessoas vendo aquela luz de uma supernova que explodiu a 1000 anos-luz da Terra. Em João capítulo 12, versículo 24, Jesus explica isso dizendo: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então é preciso morrer, por isso que Jesus morreu, para que você pudesse viver. E se você não morre na sua natureza pecaminosa, o teu espírito não renasce. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, diz: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. Então, Paulo está ensinando aqui que Deus mora numa luz, habita numa luz inacessível, ninguém pode acessar, e ninguém pode ver, e nem é capaz de ver. Quando Moisés pediu para ver o rosto de Deus, Deus disse: filho, você não pode, porque quem me vê morre, porque por causa da sua glória, por causa do seu poder. Então, cuidado quando você se aproximar desse Deus, inclusive para orar. Talvez você não tenha noção do poder, da majestade, da magnitude desse Deus Criador. Olhando para a pequenez do homem, você habita num corpo frágil, que envelhece, que adoece, pode ser destruído por uma bactéria, por um vírus. Se você cair e bater a cabeça, você pode morrer. O seu coração não pode parar de bater, não pode faltar oxigênio por mais de 3 minutos. Os seus rins não podem parar de funcionar, porque se pararem você morre. O fígado não pode parar de funcionar, porque se parar você morre. Se o pâncreas parar, você também morre. Se o teu intestino parar de funcionar, você morre. Então você tem um monte de órgãos vitais aqui, e você depende deles para ficar vivo. E se um deles parar de funcionar, já era, você morre. Então o fato de você estar vivo hoje aqui, isso é um grande milagre, queridos. Todas as manhãs que você levantar, você diga: mais um dia de milagres. Porque para você viver um grande milagre, precisa estar acontecendo. E você não tem poder sobre esses órgãos. Você não tem poder de um comando. Você não consegue parar de funcionar o seu coração e nem fazê-lo funcionar. Você não consegue dizer para o fígado: descansa um pouco aí. Você não tem controle, irmãos. Então a tua vida é uma dádiva, é um dom de Deus, é um presente que Ele te deu. O corpo que você está agora é um presente que Deus te deu. E por isso você deve cuidar bem dele. Então você é um pontinho num planeta que é pequeno, que comparado com o Sol é apenas um ponto, que comparado com outras estrelas se torna invisível. E olha como Paulo nos descreve em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27.
1 Coríntios 1, 27. Pelo contrário, Deus escolheu. Então ele está falando que Deus nos escolheu. Agora veja como ele nos descreve. Ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo. Você é a coisa louca e as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Próximo. E Deus escolheu as coisas humildes. Minha versão diz desprezíveis. E as que não são, para reduzir a nada as que são. Então o seu perfil é louco, fraco, vil, desprezível e não é. Então Paulo diz, olha, Deus te escolheu. As coisas loucas, as coisas fracas, aquilo que é vil, as coisas desprezíveis. Ele está falando de nós. E ele tem razão. Porque nós, como homens, quanto matéria, nós somos muito fracos. Nós somos frágeis. Nós somos desprezíveis. Então, queridos, nós não temos do que nos gloriarmos. Se você tiver de se gloriar, como diz Paulo, se glorie no Senhor. Amém? Então nós somos tão fracos que questões emocionais não só nos adoecem, mas também nos matam. E quando não mata, deixa sequelas. Existem pessoas que vão parar no manicômio. As pessoas ficam loucas apenas por questões emocionais. Por questões emocionais, as pessoas se matam, suicidam-se. Então dá uma olhada, queridos, na sua fraqueza. Olha para a sua fraqueza. Mas Davi não só toca na fraqueza do homem. Ele também fala de uma grandeza. E essa grandeza é uma centelha divina que Deus colocou em nós. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus, ele chega contradizendo essa fraqueza. Marcos 9, 23. Chega um homem, um filho endemoninhado, está possesso. Os discípulos tentam expulsar aquele demônio, não conseguem. Então levam um menino até Jesus. E o pai desse jovem vira para Jesus e diz: Jesus, se tu podes fazer alguma coisa. E Jesus lhe respondeu. Ele disse: o Senhor pode. Jesus disse assim: olha, tudo é possível ao que crê. Então Jesus olha para ele e diz: olha, porque o homem chega perguntando se Jesus pode fazer alguma coisa por ele. Jesus está dizendo: não somente eu posso, como tudo é possível àquele que crê. Então esse homem desprezível, pequeno, louco, vil, Jesus mostra um poder que há nele, que a maioria desconhece. Ele diz: tudo é possível ao que crê. Lá em Mateus capítulo 21, 21. Mateus 21, 21. Jesus vai buscar fruto numa figueira. E ele não encontrando, ele amaldiçoa a figueira e a figueira morre.
Os discípulos ficam admirados. E Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. Olha que poder, queridos. Olha que poder. Jesus está dizendo: há um poder em vocês. E se vocês, crendo, disserem a esse monte: sai daqui e lança-te no mar, ele diz: isso lhe será feito. Então Jesus está revelando um poder na fraqueza do homem, que nós desconhecemos. João capítulo 14, versículo 12. João 14, 12. Jesus diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos: se vocês crerem, tudo, irmãos, parte do crer, tudo parte do ter fé. Então a fé é soberana. Aquilo que é material, aquilo que é visível, aquilo que é carnal. Porque ele diz: se vocês crerem, vocês farão as obras que eu faço. E quais foram as obras que Jesus fez? Jesus curou leprosos, ou cegos, curou paralíticos. Jesus multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho, andou sobre as águas. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou a Lázaro. E Jesus está dizendo: essas coisas que eu faço, vocês também poderão fazer, se apenas crerem. E lá em João 13, 15, Jesus disse assim: eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Então Jesus veio nos dar o exemplo, para que, como ele fez, nós possamos fazer também. Amém, queridos? Então o homem é fraco, mas nele habita uma centelha divina que faz ele um pouco menor do que Deus. Marcos capítulo 14, versículo 61. Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Próximo. Jesus respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então Jesus, ele tinha uma consciência de quem ele era, e ele não negava aquilo que ele era. Jesus está falando: eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, e vocês me verão sentado à direita do Todo-Poderoso. Ele está falando do que ele era. Mas a gente sabe também que Jesus, quanto homem carnal, ele também era frágil, ele também cansava, ele também chorava, ele também sentia dor, ele também sofreu perdas, ele foi humilhado, traído, ele teve sua fraqueza, mas dentro dele existia uma grandeza. E quando perguntaram: tu és realmente grande? Ele disse: sim, eu sou o Cristo. Então, queridos, você precisa ter uma visão correta de si mesmo, porque o nosso maior problema, por incrível que pareça, não é o pecado, mas a forma como nos vemos. É a visão que você tem de si mesmo. Porque nós temos uma grande tendência de olharmos apenas para a nossa pequenez, de olharmos apenas para a nossa fraqueza, para as nossas quedas.
para aquilo que não podemos. A Bíblia tem vários exemplos a respeito disso. Juízes capítulo 6, versículo 12. Quando o anjo de Deus vem e fala com Gideão, que estava escondido, com medo dos midianitas. Então o anjo chega para ele e diz assim: o Senhor está com você, homem valente. E Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Então veja bem, quando Deus chega, Deus enxerga nele uma valentia que ele desconhecia. Então Deus chega chamando Gideão, não pelo homem fraco, matéria, carnal, mas pelo depósito, pela centelha que estava dentro dele. E Deus chega e chama ele homem valente. E a primeira coisa que ele faz é olhar para os seus problemas e dizer que não é valente coisa nenhuma. E ele começa a questionar: onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram e disseram? O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou. Ele diz: eu estou abandonado, eu estou só, eu não sou ninguém, eu estou escondido, eu sou uma presa para esses midianitas. Mas Deus não dá ouvido para ele expressar a sua fraqueza, a sua pequenez, a sua insignificância diante dos seus inimigos. E o Senhor diz: vai nessa tua força que você tem, vá nessa tua força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Deus não dá ouvido para a sua fraqueza. Vai nessa tua força. Então Deus enxergava em Gideão uma força que ele não via, uma força que ele não tinha consciência. E Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou menor da casa do meu... Ele começa a falar dos seus problemas, porque Gideão era como nós. Nós olhamos apenas para a nossa fraqueza, para aquilo que não podemos. Nós olhamos apenas para aquilo que nos afronta. Olhamos apenas para o nosso pecado. E o Senhor termina a conversa dizendo para ele: você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Então Deus enxergava em Gideão uma coisa, e Gideão enxergava outra coisa. Enquanto Gideão enxergava apenas fraqueza, Deus enxergava uma valentia, uma força, um poder, do qual ele poderia derrotar aqueles midianitas como se fosse apenas um homem. Olhe para Moisés, foi a mesma coisa. Quando Deus chama Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo 11, Êxodo 3, 11. Quando Deus chama Moisés, a primeira coisa que Moisés diz: eu não sei falar. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele diz: quem sou eu? Eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho força para enfrentar Faraó. Eu nem sei falar. E Deus não olha para o que Moisés estava olhando, porque Deus não vê a sua fraqueza. Deus olha o seu depósito que Ele colocou em você quando você foi gerado. É por isso que quando Deus manda Samuel ungir a Davi, o Senhor disse para Samuel: não olhe para a aparência, porque é isso que nós fazemos, olhamos para a aparência. Nós olhamos para a condição financeira, nós olhamos para o sistema, nós olhamos para os problemas. E Deus disse: eu não olho a aparência, eu vejo o que está dentro. Dentro. Então, queridos, você precisa olhar como Deus vê.
Quando Deus chamou Jeremias, você sabe o que Jeremias falou? O que é isso? Eu não passo de uma criança. E Deus disse, não diga isso, não passo de uma criança. Porque eu serei contigo, eu vou contigo. Se eu te mandar, você vai. Sabe, amados, então a gente tem esse costume de apenas ver a nossa fraqueza, aquilo que não podemos, e temos dificuldade de enxergar essa centelha divina que carregamos em nós, porque o Senhor nos fez sua imagem e sua semelhança. E Davi vai a um ponto assim que para nós é uma loucura, quando ele diz, nos fez um pouco menor do que Deus. Então o nosso olhar para nós mesmos é limitado. A gente vê o imediato, o presente, os resultados aparentes. E muitas vezes nos reduzimos ao que sentimos, ou talvez até o que o mundo diz ao nosso respeito. Então, o nosso maior desafio é alinhar o nosso olhar ao olhar de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João 3, 2. Diz, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E João está dizendo que ainda não foi manifestado o que havemos de ser. Ou seja, existe em nós algo ainda não manifesto, algo que está se desenvolvendo, e que um dia será semelhante a Jesus. Não o Jesus que esteve na terra, mas ao Jesus que está sentado à destra do Pai, e que virá, queridos, em honra e glória, de um lugar que tem uma luz inacessível, de um poder e de uma glória que nem os anjos podem ver. A Bíblia diz que os serafins adoram o Senhor com asas cobrindo o rosto, porque nem eles, como seres celestiais, podem olhar para a glória de Deus. Versículo 5 do capítulo 8 de Salmos. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Sabe, irmãos, Deus não tem uma medida mediana. Quando você olha para a Bíblia, ou ele vai para a casa dos bilhões, dos trilhões, ou então ele usa um número irrisório. Porque em tudo que Deus faz, contém ali a sua glória. Então Deus é um Deus de glória. Então vamos aqui para os números irrisórios. Próximo slide, por favor. Isso aí é um DNA, não é? É uma molécula que guarda as instruções para formar e manter o seu corpo vivo. Então você tem o DNA em quase todas as células do seu corpo, que tem trilhões. E esse DNA funciona como um manual de receitas. Isso aí é a sua receita, queridos. Diz a ciência de 4 letras. A, T, C e G. A de adenina, T de timina, Z de citosina e G de guanina. Então são esqueci a palavra, agentes químicos, né? Então eles classificam por letras para descrever quem é você. Descrever quem é você. Então são apenas 4 letras.
numa linguagem simples, é como se fosse 4 peças de Lego, de cores diferentes. Então, combinando essas 4 peças diferentes, então você começa a escrever instruções, né, o próprio Deus, para construir e manter você vivo. Então, antes de você ser gerado, o DNA já estava tudo ali escrito. Isso é a coisa mais assim, fácil de se dizer, como uma receita de bolo. E diz, olha, 2 medidas de farinha, 1 medida de açúcar, 1 pitada de sal e tal. Então, esse bolo vai ser de doce, vai ser de chocolate, vai ser salgado, vai ser de mandioca, de acordo com a receita. Então, o DNA é uma receita. Deus coloca a receita e ali se começa a construir o homem. Próximo slide, por favor. Então, a receita, você está ali. Próximo slide. Então, seria mais ou menos isso. E olha, código genético, né? Se fôssemos escrever o código genético de uma pessoa, queridos, em livros de 300 páginas, e é um livro grosso, essa receita que compõe você levaria, em média, 10.600 livros de 300 páginas. 10.000 livros de 300 páginas para escrever a receita que construiu você, que fez você. Próximo. Então o DNA também é como um código de computador, só que infinitamente mais inteligente. Ele tem comandos, repetições e até um sistema que corrige erros sozinho. Se há um código, há então um programador. João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Próximo. Deixa eu ler aqui. Cada vida humana é sagrada porque carrega a assinatura genética e espiritual de Deus. Não há casos, nem erros, nem vidas sem valor. Cada um de nós é resultado de uma ideia eterna no coração de Deus. Jeremias 1,5, antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Não, Deus te conheceu antes de ser formado, porque é inclusive Ele que deu a receita para você. Não é? Deixa eu ver o próximo slide, eu não tenho. Então está aí, né? A ciência nos mostra o quanto somos complexos. A fé nos mostra o quanto somos amados. Quando a ciência e a palavra se unem, vemos o milagre da criação se revelar dentro de nós. Romanos 1,20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos, sendo entendidos por meio das coisas criadas. Amém? Próximo, deixa eu ver aí qual é. Então o DNA é o testemunho silencioso de que Deus é um criador de sabedoria insondável, amor perfeito e propósito intencional. Ele não apenas nos deu vida, mas escreveu a sua própria assinatura dentro de nós. Por isso podemos dizer com o salmista: eu te louvo porque de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Assombrosamente, porque isso de fato, irmãos, nos assombra. Quando você vai olhar e ver a grandeza de Deus, a complexidade da vida, isto é assombroso. Amém? Próximo, deixa eu ver ali. Pode voltar. Então você sabia, nós estamos aqui falando dos números irrisórios, que 99,9% do seu DNA é idêntico ao de qualquer outra pessoa na Terra. E esse 0,1% que explica todas as diferenças entre nós. Todas as diferenças. Eu pedi o Eduardo, vem cá, Eduardo. Por favor.
Você sabe o que é 0,1%, querido? De R$1.000, se você tirar 0,1%, você vai tirar R$1. De R$1.000, R$1 é 0,1%. Tá bom aí, querido? Então, esse 0,1% é o que nos diferencia. Ó. Deixa eu ficar aqui para a diferença ficar maior, né? Tamanho, né? Principalmente da barriga, a cor do olho, cabelo, cor da pele, estatura, né? Comprimento, largura e tantas outras coisas. É 0,1%. Essa pequeníssima diferença é o que nos faz diferente. Se eu chamar o deles aqui, a diferença vai ser menor ainda, né? Mas entre eu e o Eduardo é bem visível a diferença. 0,1%. Amém? Só. 99,9% somos iguais. Obrigado. Então Jesus, usando pouco, não é? Porque Deus, quando Ele não usa a casa dos milhões, bilhões e trilhões, Ele usa números muito pequenos. Porque em tudo se expressa a sua glória. Mateus capítulo 14, versículo 15. Mateus 14, 15. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde, mande as multidões embora, para que indo pelas aldeias comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Então Jesus estava dizendo: vocês podem fazer isso. E podiam mesmo, irmãos. Só que eles não tinham essa consciência. Eles não tinham esse olhar de si mesmos. Jesus, vocês podem fazer isso. Mas por causa da ignorância, eles não fizeram. E Jesus diz: se não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Eles não entenderam. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. 5 pães e 2 peixes. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Ou seja, tinha muito mais de 10.000 pessoas aí. Muito mais de 10.000. Porque sempre teve mais mulheres do que homens. E menino nesse tempo, irmãos, era igual família, né, nordestina. É de 10 para lá, esse povo tinha. Então tinha muita gente, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. Todos comem, milhares, milhares e milhares. E ainda sobram 12 cestos cheios. Não vamos ler, apenas comentar aqui para a gente finalizar. Elias estava numa guerra espiritual com o rei Acabe. E ele disse a Acabe: não vai chover, até que eu diga que chova. Então, quando ele lança essa palavra, ele vai procurar um lugar para se esconder, né? E ele se esconde num ribeiro chamado Querite, que era nas mediações do Rio Jordão, porque ali tinha água para beber, e a Bíblia diz que uns corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e à noite. Mas como nem tudo são flores, e não chovia já há muito tempo, né, o ribeiro secou e ele não tinha mais como beber água. E Deus diz: olha, você vai então, né, para Sarepta, e vai procurar uma viúva, essa mulher vai te sustentar, te dar de comer. E ele então vai para Sarepta.
E quando ele chega lá, ele encontra uma mulher que não tinha nada. Vamos ler 1 Reis 17, versículo 12. É quando você diz, Deus disse, ó, vai para tal lugar, que lá eu tenho um servo que vai te sustentar. Então você já pensa numa pessoa próspera, uma pessoa que tenha posses. Então, quando ele pede para ela lhe dar comida, ela diz, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. Números pequenos. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim, para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela, não tenha medo, vai e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele e ela e a sua casa. Comeu o profeta, a viúva e toda a sua família. Durante muitos dias a farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Então, queridos, nisso se expressa a glória de Deus. A pergunta é, o que você tem? Você tem pouco? Deus não precisa de muito, porque a glória não é tua, a glória é dele. Um pouco para nós pode parecer algo insignificante, mas quando isso vem de Deus, esse pouco carrega uma grandeza imensurável. Porque não se fala de quantidade, esse pouco que Davi revela, que ele revela no versículo 5, isso não se trata de quantidade, mas a origem, de onde vem, que define esse poder. É Deus que está dizendo, não é o homem. Então você olha para o pouco, querido, é apenas um pouco de farinha, um pouco de azeite. São 5 pães, 2 peixes. Quando Jesus fala de uma oferta de uma viúva, era apenas 2 moedas, sem valor. Quando Deus começa a história do povo hebreu, era um homem só, Abraão, que nem tinha filhos. Quando vai ter um filho é na velhice, ele tem apenas um. Então Deus, ele faz com muito e faz com pouco, porque em tudo ele revela a sua glória. A Bíblia diz que o reino dos céus é como um pouco de fermento, que quando você coloca, leveda toda a massa. E isso a gente viu, Jesus arrastava multidões, milhares e milhares de crianças, de pessoas. Nós vimos aqui na passagem dos 5 pães, mais de 10 mil pessoas, querido, mas entre esses milhares, Jesus escolhe apenas 12 homens, e do 12, um ainda era traidor. E com esse pouco de homem entre milhares, ele levedou toda a massa, ele encheu o mundo da sua palavra. O evangelho foi espalhado, e ele será pregado em todo o mundo, para que o fim venha. Amém? Então é a essência de Deus se revelando em nossa pequenez, transformando fraqueza em força e finitude em eternidade. Essa é a verdade. E o último exemplo é esse que eu vou dar, pode pôr o último, que foi essa reportagem que me fez compreender, né, o versículo 5, quando Davi disse, os fizeste um pouco menor do que Deus. Esse cara aí, macaco bonobo, é 98,7% igual a nós. Somos diferentes apenas 1,3%. 1,3%. Isso é pouco ou é muito, queridos? 1% é pouco ou é muito? É muito pouco, não é verdade? 0,1% de diferença entre eu e Eduardo, isso é quase nada. Mas causa uma
diferença tão grande, 1% de diferença entre nós e esses caras aí, causa uma diferença tão grande. Eu brinco, às vezes eu digo assim, eles não conseguem assar uma banana, acender um fogo para assar uma banana. Enquanto isso, o homem constrói usinas nucleares. Eles não conseguem fazer ferramentas simples para as suas tarefas diárias. Mas o homem fabrica aviões, foguetes, satélites, sondas espaciais. Esses caras não conseguem ter uma linguagem articulada como nós. Nós não apenas temos uma linguagem entre nós articulada, mas temos tantos outros tipos de linguagem. Ele vive ilimitado no seu ambiente. Mas o homem não só domina o seu ambiente, como também fotografa galáxias distantes. Envia sondas para estudar o próprio Sol. Ele tem uma diferença tão grande hoje com a inteligência artificial. Os caras estão construindo robôs que tem assim uma velocidade de raciocínio, de resposta, que a mente humana está longe de alcançar. Isso é só o começo. Daqui 50 anos, se o mundo não se autodestruir, como estará o desenvolvimento, irmãos? Já saiu computadores que não tem mais tela, são óculos. Não tem coisas que já estão fazendo por aí que vai chegar aqui, se o país não se tornar comunista, né? Porque se tornar comunista fecha tudo. Você se torna um sistema isolado do mundo. Mas se nós tivermos essas informações, aquilo de tecnologia que tem lá fora chega a nós. Então a diferença é pequena apenas para ele, para Deus. Para nós essa diferença é infinita. É uma eternidade de distância. Veja bem, nós só somos 1,3% mais evoluídos do que os macacos. E olha o que o homem é capaz de fazer. Agora você imagine, se nós fôssemos 4% ou 5% mais desenvolvidos que eles. É o que eu imagino, nós não teríamos nesse corpo. Talvez seríamos luz, viajaríamos muito além da velocidade da luz, talvez não estivéssemos presos à gravidade, porque Jesus, quando ressuscitou, ele atravessou paredes. Então, se nós fôssemos 4 ou 5% mais desenvolvidos que o macaco, queridos, nós estaríamos noutra dimensão, porque esse pouquinho de Deus causa um estrago muito grande. Você sabia que você é 60% igual a banana? Então, quando tua mulher dizer que tu é um banana, ela tem razão em parte. Isso é incrível, queridos. 60% somos iguais a banana. A nossa diferença genética para uma banana é 40%. Somos um pouco menor, diferente do que a banana. Então, quando o Davi diz assim, nos fizeste um pouco menor do que Deus, essa pequenez é uma diferença inimaginável. Você pode saber disso. A linguagem não está errada. É nós que compreendemos errados. Então, pode subir aqui o pessoal do louvor, nós vamos encerrar. Então, querido, nós não somos deuses, mas também não somos apenas pó, apenas carne. Nós somos o reflexo vivo do pouco de Deus. E esse pouco é grandioso demais para ser compreendido. Então, Salmos 8,5. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então, além de Deus ter criado você um pouco menor do que Ele te coroou de honra e de glória. Então, essa glória carrega o sentido de peso, de valor, da presença de Deus.
Então, quando a Bíblia diz que Deus nos coroou de glória, Ele está afirmando que há em nós um valor que não vem do que fazemos, mas do que somos nele. Então, mesmo que você nunca realize algo, né, assim, sublime, notável, ainda assim você estará coroado de glória. Porque essa glória não vem do que você faz, mas daquilo que você é, da centelha que Deus colocou em você, do depósito que há em você. Então isso não é mérito, é identidade com Deus. Honra é reconhecimento, Deus nos reconhece. Ele tem um olhar diferente de nós. Por isso que Jesus disse assim: mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Ele sabia o que estava dizendo. Não é o valor que você dá ao outro, mas é o valor que Deus enxerga em cada um de nós, por aquilo que Ele colocou em nós. Então, somos honrados por Ele. Nós temos que ter a convicção de que não estamos perdidos no universo, mesmo que seja favorável pensar nisso. Nós temos posição, temos propósito, temos dignidade. Todos nasceram por um propósito divino. Foi escrita uma receita, e a partir dessa receita você foi feito. E essa receita te mantém vivo, para que você cumpra a vontade daquele que te criou. Então não viva para si mesmo, viva para aquele que te criou, amém? Nós, queridos, vivemos para a glória de Deus, não porque Deus tenha necessidade de glória, Ele não precisa, Ele já tem, mas você, essa resposta, sabe o que é a glória de Deus? É Davi, um menino, vencer Golias. Sabe qual é a glória de Deus? É nos fazer mortais e vencer o diabo, queridos. É Jesus dizer que o diabo está debaixo dos nossos pés. Isso é glória. Deus trabalha com glória. É pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar milhares de pessoas. É pegar pessoas vil, pessoas incapazes, fracas, pegar um louco e incendiar o mundo. Quando Jesus veio, Ele não pegou pessoas sábias, Ele não pegou pessoas ricas, Ele pegou 12 homens que eram rejeitados pela sociedade, homens pescadores. Irmão, quando alguém não sabia fazer nada, ele ia pescar, naquele tempo. Então isso é glória. Deus, Ele revela a sua glória nessas coisas. Então você, por ser um, sei lá, veio lá do Nordeste como eu, sabe, de uma família de pessoas esquecidas, e Deus vem e me salva, querido, de uma pessoa improvável, sem capacidade, sem condições de fazer nada relevante. Mas deixa eu dizer, eu fui o primeiro da minha casa a ser salvo. Da minha casa, mais 4 irmãos foram. Hoje todos os 4 são pastores. Então de hoje tem uma igreja na Ceilândia, hoje tem uma igreja lá nas QNQ, hoje tem uma igreja no Valparaíso. A igreja do Valparaíso gerou uma outra igreja em Sousa da Paraíba, que gerou outra igreja no Amazonas, que gerou outra igreja lá na Flórida dos Estados Unidos, que está gerando outra igreja agora na África. Isso é a glória de Deus, não é a capacidade, não é do que somos capazes de fazer. É a glória de Deus se manifestando. Então Deus não tem glória, Ele pega uma pessoa capacitada para realizar a sua glória, está em pegar alguém que não pode, alguém que não é, como Paulo diz, pessoas que não são, e a partir dela fazer coisas grandiosas. Por isso que a Bíblia diz: Ele tira do monturo o necessitado e faz eles se assentarem entre reis e sacerdotes. Deus pegar uma prostituta,
sabe, lá em Jericó, e colocar ela para ser bisavó de Davi, que foi o maior rei que a terra já teve, e que da sua linhagem nasceu Jesus, o Salvador do mundo. Isso é glória. Então Deus trabalha com glória. Então a maior raiva do diabo é ser menor do que você. A gente sabe que o diabo é um ser espiritual, irmãos. O diabo tem muito poder. Ele é uma criatura de Deus. Foi criado por Deus. Esse cara estava diante da glória de Deus. Então Satanás é um ser supremo, superior. Mas Deus faz ele está submisso a nós. Um ser eterno está submisso a pessoas mortais. Um ser de um poder extremo, sabe, estar sujeito a pessoas que são frágeis a emoções e dependem de um milagre para viver todos os dias. Então isso é glória, amém? Todos entenderam? Então se levante, porque a glória é sobre tua vida e a honra.